Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto P. Vamos falar, vamos dar boas notícias aí. 1 ano de restaurante popular, que delícia, hein? Como é que tá esse projeto aí que, olha, quando inaugurou, eu estava aqui, né? Eu entrevistei o pessoal e fiquei muito satisfeita com esse lançamento. 1 ano depois, e daí? Olha, é importante, a gente fala em segurança nutricional e a gente não entende, às vezes as pessoas não entendem, né? Acham que é uma expressão muito complexa e muito distante. Mas a Prefeitura de Florianópolis, o prefeito Topázio, extremamente preocupado com a segurança nutricional das pessoas fragilizadas socialmente. E o restaurante popular, nesse 1 ano, Patrícia, serviu mais de 500 mil refeições, né? Com uma Uau! média de 1.750 calorias diariamente, com café da manhã, almoço e jantar. 94% das pessoas que ocupam um restaurante são pessoas que não podem pagar. Então, é um acesso democrático à alimentação, eu tenho visitado com frequência, e é um instrumento de dignidade, sabe? Além da questão da alimentação e da segurança nutricional e de ajudar a tirar as pessoas da fome, a gente está falando de um serviço que presta dignidade. E é muito bom. E depois de 1 ano, a nossa avaliação é que o serviço precisa ampliar, ou até talvez uma outra unidade, talvez no continente, né? Tamanha a necessidade do restaurante popular. Sucesso absoluto, né, secretário? Fica dois pesos, né? Sucesso absoluto pela procura, mas como tem gente que está precisando, secretário, e que demanda altíssima que a sua secretaria está enfrentando. Que loucura é isso? Está crescendo isso, né? Muito, né? Nós atendemos as pessoas por meio da segurança alimentar, né? Por meio dos abrigos. A nossa secretaria faz a gestão dos abrigos para crianças em situação de risco pessoal e social e adolescentes, para adultos que têm algum tipo de doença mental, mas que são fragilizados socialmente, para idosos, né? Para as pessoas em situação de rua. São muitas demandas que são gritantes, né? São demandas que estão visíveis no nosso dia a dia e Florianópolis acaba sendo o destino de muitas pessoas que também vêm de outras cidades e a gente tem que estar preparado para atender, Patrícia. Essa é a missão da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós temos que estar preparados para atender essas demandas, né? E de fato são muito complexas, elas são fortes no dia a dia, as abordagens. Eu tenho participado há pouco tempo, você sabe, eu comecei faz pouco tempo aqui e tenho tido grande aprendizagem com os meus colegas aqui da SEMAS, os servidores da SEMAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, todos eles aqui do prédio, os da ponta, os que trabalham nos conselhos. A equipe está muito acostumada com o atendimento das pessoas e das suas necessidades, né? E eu tenho aprendido bastante e com isso eu tenho me aproximado da atividade finalística e as abordagens têm revelado o quanto nós precisamos ficar atentos para as demandas sociais. Pois é, você assumiu agora, faz pouco tempo, abril. Esperava essa serviçada, secretário? Olha, Esperava? Fala aí para nós. eu pensei que eu já estava aposentado, mas bem longe disso. É uma secretaria muito intensa, né? Com muitas demandas Sim. diariamente, demandas da sociedade, demandas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. São as instituições sociais que funcionam muito em Florianópolis. Uhum. E isso nos torna mais atentos, né? É um lugar onde a crítica social ela é muito concreta e de maneira nenhuma isso atrapalha. Isso nos mantém atentos para que a gente possa atender, né? Atender bem as pessoas. Afinal de contas, a gente está falando de uma cidade que tem o terceiro melhor IDH do Brasil, é a capital brasileira com o melhor IDH, e ela tem que prestar um serviço assistencial, socioassistencial, adequado às demandas, né? Então, é muito serviço. Como tu falou, é uma serviçada danada aqui diariamente, É. mas a turma aqui é boa, o pessoal aqui de trabalho é bom. Meu reconhecimento aqui a todos os operadores do sistema de atenção social do nosso município. É uma baita de uma equipe, vamos ser sinceros, é uma baita de uma equipe. Os servidores aqui de Floripa estão sempre de parabéns. Meu Deus, pego junto, arregaça as manguinhas e bora lá. Secretário, desafio agora. É o inverno? Como é que tá?
Sim, o inverno está aí, né? Uma série de medidas foram tomadas e estão sendo tomadas. As equipes estão trabalhando na rua agora, de sensibilização, e o pessoal do resgate social, convencendo pessoas a procurarem abrigo. Hoje é uma noite que nós teremos aí uma queda brusca de temperatura, então é importante que as pessoas busquem um abrigo, mas, sobretudo, o nosso grande desafio, Patrícia, é redefinir, ressignificar o processo de abrigamento, principalmente na passarela, que recebe por dia 250 pessoas, né? Nós temos mais um hotel social que atende famílias em situação de fragilidade social e também atende famílias de imigrantes. Nós temos quase 100 pessoas lá. Ao todo, Florianópolis hoje oportuniza o atendimento de quase 500 pessoas diariamente, somente por meio de abrigos, né? Sem contar um pouco mais de 140 crianças e adolescentes em casas-lares, em instituições parceiras, e uma outra quantidade dessas, aproximadamente 120 pessoas, abrigadas em instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. Né? Então, Florianópolis está bem preparada para o encaminhamento dessas demandas sociais. Mas o nosso maior desafio hoje é que nós estamos acolhendo bem, mas a gente precisa emancipar. A gente precisa que as pessoas tenham visão de uma porta de saída. Né? Viver nas ruas não é digno para ninguém. O prefeito diz isso o tempo inteiro no Escobar, o prefeito Topazio fala isso muito claramente. As ruas não são um lugar adequado para ninguém morar, por isso não deve existir morador de rua. A gente pode ter pessoas em situação de rua, mas nós temos que encaminhar para os abrigos, e esses abrigos devem melhorar a vida das pessoas a ponto de que elas queiram retornar, reconquistar aquelas vidas que tinham antes. E todas as pessoas com quem a gente conversa na situação de rua têm histórias de felicidade, têm histórias de sucesso, têm histórias de saúde para contar. Né? Então, a gente precisa resgatar isso. E eu tenho muito claro que a passarela é um local em que a gente vai precisar redefinir, assim como todos os abrigos, né? Melhorando capacidade de treinamento, capacitação profissional, colocação no mercado de trabalho, trabalhar o tema da empregabilidade como um todo, resgatar a escolaridade, resgatar vínculos. Essas pessoas, todas elas têm alguém que são importantes na vida delas. Né? Sim. E a gente precisa resgatar esses contatos e essas pessoas. Né? Essa semana nós tivemos uma experiência muito legal em que a gente conseguiu resgatar alguém que estava numa condição de rua, que precisou de atendimento hospitalar, inclusive de tão grave que foi, e também outras equipes já estão fazendo contato com a família. Em um determinado momento, isso vai convergir. Né? Então, essa pessoa com vontade de voltar e a família com vontade que ele volte. Então, a gente precisa construir isso. Não tem solução mágica, não tem solução fácil, não se vai acabar com a população de rua, não existe isso, nós precisamos encaminhar para que haja essa perspectiva de retorno de uma vida adequada. Eu não consigo acreditar que algumas pessoas acreditam que a rua tem um significado social, que a rua é uma fala de protesto. Gente, ninguém merece morar nas ruas. Né? Ninguém merece morar nas ruas. A gente precisa fazer as pessoas terem essa vontade de voltarem a viver com suas famílias novamente. Tem um atendimento psicológico e toxicológico, secretário, porque a gente sabe que o problema maior são as drogas, né? O pessoal não quer largar o vício, né? Isso. Existe o problema do álcool também, Patrícia. O problema do alcoolismo na rua é muito grave e ele se assevera ainda mais na condição de frio. Né? Então, às vezes, a gente não conseguir conversar, as equipes relatam muita dificuldade na abordagem em função do álcool, às vezes. Então a gente não pode perder esse problema de perspectiva. Né? E a nossa intenção é, quando existe a dificuldade que é na área da saúde, nós temos o apoio do CAPS. Né? O resgate social também encaminha para hospitais, o próprio SAMU atende quando nós solicitamos, ou então o encaminhamento do CAPS. Com a inauguração próxima do hospital Dia de Florianópolis, lá no Carianos, lá vai funcionar um CAPS 4, que é um CAPS que vai permitir, inclusive, a internação para esses casos de doença mental, que advém, né? Porque existe a doença mental que acaba evoluindo da situação que ele se encontra muitas vezes na rua e também do uso exagerado de drogas, a dependência do álcool,
da alimentação inadequada, das condições severas de clima. Então, tem todo um cenário que leva uma pessoa a adoecer. E a abordagem social ela vai até determinado ponto, e a partir daí entra a interação entre a assistência social e a Secretaria de Saúde Municipal, É né, um que atua grupo, né? bem nesse sentido para que a gente possa encaminhar. Então, o desafio das drogas e da doença mental, nós precisamos vencê-lo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui fica o meu elogio a essa administração de Floripa. É uma rede, né? Vocês estão construindo uma rede. Um atende aqui. Percebeu-se que sozinhos não somos nada, né, secretário? Sempre temos que estar em rede para tudo. E, nossa, eu convidei o secretário para falar sobre restaurante popular e acabei fazendo uma geral, secretário. Muito obrigada. É bom. Então, só finalizando, então pode ser que surja um restaurante popular lá no continente, é isso? Olha, a gente está avaliando esse primeiro ano, né? E a gente chegou na capacidade máxima. O que eu quero te adiantar é que, no mínimo, a ampliação do atual restaurante ela já é cabível, né? Mas a gente Legal. precisa ver as questões de custo também. Há um custo elevado na oferta dessa alimentação e ofertar mais de 500 mil refeições nesse último ano é uma grande vitória, mas isso também tem um custo, né? A prefeitura tem se aproximado muito do governo federal na captação de recursos, apresentação de projetos, e uma série de parcerias que nós pretendemos, inclusive, na passarela, como a colocação de uma padaria industrial, de uma marcenaria, uma Muito bom. serralheria, para que prestem serviços ao próprio município. Mas eu não posso deixar de fazer um apelo aqui no teu programa para que as pessoas, no dia de hoje, aquelas que puderem, aconselhem as pessoas que estão em situação de rua a procurarem abrigo, né? Podem procurar a passarela, podem procurar o Centro Pop, que é a porta de entrada da assistência social para as pessoas em situação de rua em Florianópolis, para que se abriguem, para que não se arrisquem no frio, e nós teremos ainda semanas pela frente de frio mais intenso, e a gente precisa que as pessoas procurem abrigo. É isso aí, gente. Vamos lá. É empatia, né, secretário? Bora lá se importar um pouquinho com o outro. Vamos lá tentar passar essa visão, como o secretário falou, pra eu mudar essa visão um pouco, né, de que o abrigo é só um local frio. Não, gente, pode ser uma oportunidade de mudança de vida. Então, bora lá ajudar quem precisa. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Ponto P sempre está à disposição. Sempre que quiser falar alguma novidade, pode ficar à vontade. Da mesma forma, sigo aqui à disposição, como servidor público, né, de esclarecer para todos os nossos munícipes, que são os pagadores de impostos, que os serviços estão sendo prestados. E é um privilégio e uma simpatia falar com você. Muito obrigada. Gente, acabamos de falar com o secretário de Assistência Social de Florianópolis, Leandro Lima. Muito obrigada. Esse senhor que pensou que estaria se aposentando e que acabou na Secretaria de Assistência Social de Floripa. Ah, meu Deus, é serviçada que não acaba mais. Então, bora lá. E a gente sempre aqui coloca à disposição, não só essa secretaria, mas a todas, né, da região da Grande Florianópolis que queiram divulgar serviços como esse hoje aqui, Restaurante Popular 10. E assim, atendimento de acolhimento, 10 também. Então, por favor, vamos divulgar que é maravilhoso e que precisa ser ampliado isso. Beleza, gente? Secretário, muito obrigada pela participação. À Grande disposição. abraço.